Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma História da Gente. Hoje eu quero iniciar diferente. Eu estou aqui com a camiseta do Ação Brasil, um dos momentos mais importantes que eu participei desse ano na minha vida, lá em Brasília, com a pastora Zenete e toda a equipe. Um evento maravilhoso, aconselho você a conhecer, aprendi muito. Pastora Zenete e equipe, um beijão, agradecendo aqui o Estúdio X, que está nos dando essa oportunidade de estar mais uma vez produzindo esse programa lindo. A Rede Super e o pastor Márcio aí por estar abrindo as portas para que você no seu sofá possa ouvir histórias maravilhosas. E hoje eu estou aqui com uma celebridade abençoada de Deus, que é o nosso querido vereador em Belo Horizonte, Crispim. E aí, Crispim, bom demais te receber aqui, cara. O prazer é sempre meu, Cris. Principalmente celebridade aqui é você, né, Rafa? Aprendi muito com você, acompanhando as suas lutas, sua história aí. E muito do que você fez e faz me inspirou e eu copio bastante. Estamos juntos. Mas aqui, Crispim, vamos começar lá do início. Crispim é lá do Taquaril ali, Alto Veracruz, aquela região ali. Como é que foi crescer ali naquela região, cara? Muito bom, viu? Porque é uma região assim, com muita diversidade, onde eu construí muitos amigos, onde a minha história, né, praticamente está enraizada ali, né? A minha família ali cresceu ali, minha mãe, né, que perdi infelizmente no ano passado, dia 25 de dezembro, foi uma lutadora que participou bastante das conquistas junto com outras grandes lideranças lá. Então, crescer ali para mim foi assim maravilhoso. Conquistei e tenho grandes amigos naquele lugar e constituí família também ali. Cá para nós, você já apanhou muito por causa dos seus irmãos? Porque eu conheci lá o Jair, tudo a cara um do outro, cara. Parece, um arrumava briga e o outro que comprava boi. Como é que era isso aí? Não, até que não, que aí eu tive a sorte de ser um dos últimos, né? Então eu tenho apenas o meu irmão mais novo abaixo de mim, que é o caçula, que é o Lucas. Agora os demais são mais velhos, então ao contrário, eles me defendiam, né? Mas por colega já, acredita nisso? Um dia saindo de casa, estava indo para trabalhar ali na Câmara, aí quando eu abri o portão, tinha um carro estacionado, um amigo lá ia retirando. Aí que ele me viu e falou: rapaz, que bom te ver. Muito tempo que eu comentei de você com a minha esposa lá, e queria te dar um abraço. Muito tempo queria te dar um abraço. Aí a gente foi lembrar da época de escola. Ele falou: rapaz, eu contei para minha esposa, ela morreu de rir, que eu arrumava os BO e corria para perto de você, você me defendia. Quantas vezes eu arrumei tumulto, não por mim, mas por causa de amigo, e ele era um. Ele arrumava os BO, ele era mais baixo do que eu, mais magro, e corria para você. E aí, de repente, eu estava no tumulto por causa do outro. Coisa boa. Mas aqui, aí você é de uma família bem atuante ali no Alto Veracruz. Como é que veio essa veia de trabalhos comunitários, essa veia de ajudar o próximo? Como é que foi isso? É justamente por isso. A minha mãe e minhas irmãs, meus irmãos também, né? Eram muito atuantes, principalmente minha mãe. Eu me inspirei muito nela. Ela participou, mesmo sendo uma viúva, né? Que eu perdi meu pai, eu tinha apenas 2 anos de idade, então sou o 9º filho de uma família de 10 irmãos. Minha mãe, mesmo com toda a dificuldade para criar os filhos, para nos educar, ela era muito envolvida nessas questões, participou de associação, participou, você citou aí o Ação Brasil, minha mãe participou lá atrás da Cruzada, né? Fundo Cristão para Crianças, ela ajudava, ela era uma das referências, lideranças lá na região. E isso me inspirou, fez com que eu fosse também crescendo num ambiente onde as pessoas eram muito voltadas para o social. E depois eu fui trabalhar na igreja, né, que a igreja também faz esse trabalho social, como líder de jovens. E aí, como líder de jovens, acabou que o caminho se estreitou ainda mais. E como é que você foi se encontrando assim? Eu sei que você é muito amigo da turma do hip hop, ali, da questão das igrejas evangélicas. Como é que você foi se encaixando? Porque no meio de tanto trabalho, para encontrar um que é a nossa cara é difícil. Como é que foi isso? Então, justamente nesse time de trabalhar com jovem,
Então, você tem que ter o conhecimento sobre o que o jovem gosta, né? Muitas das vezes falar uma linguagem que o jovem vai entender. E aí eu fui participando dessas ações que tinham a ver com os jovens, tanto os da igreja, como aqueles que a gente queria alcançar. E de encontro à igreja mesmo, para sair para fora, cumprir o papel da igreja de evangelizar. Então, nós somos em busca do poder público, porque sozinho, por mais que tenhamos boa vontade, não éramos capazes de resolver. Precisávamos de agentes externos. E com isso nós fomos em busca das instituições que ali estavam e estão inseridas. E fomos fazendo parceria. E aí a gente, poxa, como que a gente resolve um problema de falta de acessibilidade de um beco? Para resolver isso, precisamos abrir a rua. Para abrir a rua, qual era o processo? Um orçamento participativo. E aí fomos nos inteirar. E acabou que, ao nos inteirar, resolvemos fazer parte. Me tornei um delegado do orçamento participativo. Acabei defendendo obras, né, que estavam sendo implementadas. Posteriormente, ao envolver, eu mesmo apresentei algumas obras que foram aprovadas. E aí tem aquele trabalho todo que você sabe, de mobilizar a população, de chamar pessoas para defender. Não é tão simples. Não. Lembro que assim, a nossa experiência, certa vez, foi muito gratificante, porque a gente chegou ali, na época, numa obra que fomos defender, com 546, né, delegados aptos. Né, porque, e aí foi a maior votação na época na região. Fomos a obra com o maior número de delegados. E isso nos deixou, assim, com mais vontade de envolver, de participar, de buscar novas conquistas para a região. Sinceramente, você falou 546. Você acha que hoje a gente conseguiria mobilizar esse número de pessoas para algum tipo de obra na comunidade? Olha, eu acho que teríamos grande dificuldade. Por quê? A forma como foram tratando especificamente o orçamento participativo gerou uma insatisfação e caiu no descrédito, porque a população aprovava uma obra e essa obra levava, quando era feita, 10, 13 anos, eu defendi um que levou 13 anos para ser executada, 8 anos, e isso, a pessoa foi lá, chegou direto do trabalho, deixou de ir para uma reunião de igreja, deixou de assistir a sua novela, o seu programa principal, e aí defendeu, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aquela obra não foi executada, gera um desânimo. O triste é saber que muita gente defenderam essas obras, nem aqui estão mais, né? Sim, nem viram essa execução. Nem viram. E isso, por isso que eu acho que hoje a gente teria uma dificuldade grande de mobilização desse tamanho. Bem, para você que está em casa agora, nós estamos aqui, tudo isso é para mostrar que atrás do vereador tem uma história de uma luta, de uma pessoa que cresceu dentro da comunidade e se fez. Agora nós vamos chegar numa outra fase da vida dele. Crispim, eu lembro que eu te encontrava várias vezes ali, ou como mobilizador de alguma campanha, como assessor de alguém, e de repente eu te encontro um dia como candidato. Talvez quando você chegava nos comitês, as pessoas falavam, não, beleza, vamos ajudar ali, um sonhador. Como é que foi esse tipo de coisa? Como é que foi enfrentar essa situação? Você percebia isso, lógico que a gente percebe. E como que foi a hora que você viu que não era só um sonho? Olha, justamente nessas conquistas pequenas, né, que tem uma fala que eu gosto muito, para você chegar no topo da escada, você não pisa lá no último degrau, mas vai subindo degrau por degrau. Você tem que dar o primeiro passo, né? Lembre-se do primeiro degrau. Ele é o mais importante. Então, essas pequenas conquistas nos motivaram a chegar lá. E aí, nesse processo todo, trabalhando com jovem, eu acabei montando um projeto social também. Então, a gente motivava o jovem, falava com ele que ele tinha chance na vida, seja qual área que ele escolhesse para trabalhar, né? E motivando ele nos estudos, na busca da sua identificação. E chegou um determinado momento em que a gente, olhando, como você disse, a gente participava das ações, que foi meio que natural. Algumas pessoas falaram assim, poxa, a gente precisa de um representante. E aí, quem seria esse representante? Dentro do grupo começou a falar, não, o Crispim, outra hora o Marcos, né, o Quito, como eu sou ainda chamado lá onde eu moro.
E aí isso foi motivando, a gente falou, vão? Você vão. Eu lembro que até no último dia permitido por lei da campanha do qual eu fui eleito, eu encontrei com pessoas que davam aquele tapinha nas costas, falaram, pô, rapaz, você é uma pessoa bacana, tem uma história de luta, de superação, mas que você vai ser muito bem votado, mas que, infelizmente, não dá, não. É o partido, é a legenda, é os outros candidatos, você não tem tantos recursos como outros candidatos, infelizmente, não dá. A gente, por acreditar, primeiramente, em Deus, e depois nesse potencial que temos, não só o Marcos Crispim, né, vereador hoje, mas em todos aqueles que estavam junto comigo, que sonhavam comigo, que acreditavam, né, pessoas que naturalmente chegavam até mim e falavam assim, olha, eu vou votar em você, eu acredito no seu trabalho e eu me sinto representado pelo seu trabalho. Isso nos deu motivação, né, para chegarmos lá. Essa semana eu estava conversando com alguns colegas dali na Câmara, pouco antes da plenária, e relembrávamos, né, o período da apuração. E quando deu aquela parada, né, chegou um momento que travou tudo, o TRE não soltava mais nenhum boletim com a apuração, ficou, se não me engano, umas 4 horas parado. E, nesse momento, quando parou tudo, nós estávamos em terceiro no partido que estava elegendo apenas um candidato. Né? Nós éramos o terceiro e o partido ainda faltava um pouquinho se iria eleger um ou não. Estava ali na beirinha. E aí a gente, durante 4 horas, mexia no celular, abria o computador, ouvia a rádio, e aquela aflição toda. Eu comentando com esses colegas ali na Câmara Municipal, cada um contando o seu pensamento, que tinha alguns que já estavam eleitos com sobra, né? E para mim foi um período assim, que ao mesmo tempo a gente estava ansioso, mas ao mesmo tempo estava apreensivo, porque a gente não sabia naquele momento, não era possível saber qual eram as urnas em qual região que já tinham sido apuradas. Então, por nós já termos uma votação naquele momento acima de 2.000, pensarmos assim, poxa, esse voto aqui já é da região. Se a urna que faltam para abrir for de outras regiões, os candidatos que estão à frente podem somar mais votos e, infelizmente, não vai dar. Aí alguém falava assim, eu tenho um parente lá no lugar tal que prometeu que vai votar, eu tenho um parente no lugar tal que prometeu que vai votar. Aí a gente tentava fazer conta, aí teve um momento que eu peguei e embrulhei os papéis todos, a gente chega, vamos mexer com mais nada. Se Deus ver que nós temos capacidade de chegar lá, Ele vai permitir que sejamos eleitos. Se não é o momento, também está tranquilo, vamos descansar. Aí alguns falaram assim, como você consegue ficar tranquilo assim? Eu já não estou aguentando, tinha um amigo lá que tremia, a mão dele estava gelada. Ele falou assim, me desculpa, eu vou embora. Não aguento mais não, isso aqui é pior do que clássico. Rapaz, eu já fui no Mineirão assistir clássico, eu não fiquei tão tenso igual estou aqui agora, estou tremendo, rapaz. Eu nem sou o candidato. Quando terminar eu volto. Aí ele pegou e foi embora. Aí outros encostaram no canto assim, e foram orar, ajoelharam lá e orando. Eu falei, rapaz, já valeu a pena, o povo está orando, que coisa boa. Pôs o povo orar. Aí então tinha gente orando, tinha gente ali ansioso. Eu falei, não, se o povo já está orando, já valeu a pena ter candidatado. E aí, quando a apuração voltou novamente, nós já estávamos em primeiro. A gente, né, a urna que faltava ainda, ou as urnas que faltavam para ser apurada, ou os boletins serem divulgados, eram justamente as urnas da nossa região. Então, nós demos um salto de mais de 1.000 votos, assim, naquele... Faltava 0,5%. Naquele 0,5%, a gente teve uns 1.200 votos que apareceu de uma hora. Assim, do nada. Do nada. A gente estava fazendo conta, assim, como eles estavam por volta de uns 300, não chegava a 300, 200 e pouco votos atrás, e falavam, 20 de fulano que está prometendo ali, 30 do outro, a gente está chegando uns 250, nós vamos ficar na beirada, dá para empatar, mas não dá para ganhar. Aí, quando deu o salto, que não foi 200, não foi 300, mas foi praticamente 1.300, aí já foi explosão, alegria total. Soltaram muito foguete na comunidade. Não. E aí, Crispim, aí você vem, você é um pastor da Lagoinha, a gente é humano, mas, de repente, esses dias agora, eu me deparo aí com uma situação muito complicada, complexa, que foi a questão do racismo
que eu acho que o Brasil ainda está engateando nessa situação. O que aconteceu de verdade? O que foi ali que deu esse boom aí? É justamente esse momento. Eu vejo assim, a motivação, a justiça ainda vai apurar, vai sair, o inquérito ainda está em andamento, né? Então, alguns detalhes são ali está em cunho na justiça, mas ontem mesmo eu falava com um amigo vereador, que é da região, que a situação, para aqueles que de repente não viram, e vão ver nas redes sociais, né, nos portais de notícias, foi por causa de uma foto com o governador e um deputado federal, e ambos brancos, né? Eu tirei uma foto numa obra importante para a nossa região, inclusive no dia que eu fui fazer a visita, enquanto vereador, no exercício do meu mandato ali, né, na maternidade Odete Valadares, estava eu ali trabalhando, e estava lá o governador e um deputado federal, e então eu tirei foto junto com eles, na entrega de uma obra ali, de ampliação da maternidade. E compartilhei falando desse trabalho, né? Inclusive encontrei com uma gestante da região onde moro e uma trabalhadora, a enfermeira, que estava ali a trabalho, a serviço, recebendo as pacientes. E essa foto, por ter eu no meio e dois brancos, gerou, por parte dos racistas, eu posso afirmar que são racistas, não é questão apenas de cunho político, porque dois amigos vereadores também da região tiraram a mesma foto. Era num local, uma parede branca, e nós ficávamos no meio e os dois ficavam do lado. Nós três fizemos a mesma foto, os três partilharam a foto. E só a minha foto foi usada para defamação. Então, não é cunho político. Porque se fosse cobrança de alguém de liderança estar com uma pessoa de posição contrária à região, teria usado a deles também. E cobrar por causa de cor. Loucura, né? E usou termos chulos, né, como capitão do mato, um negro inserido entre brancos. Não fui inserido, fui eleito, né, por uma população que acreditou na minha pessoa, que me colocaram ali. É uma eleição histórica na Câmara Municipal, lá a gente é conhecido como um milagre, né, devido à chapa como fomos eleitos. Então, eles me tratam lá, os amigos vereadores, falam assim, não, chegou o milagre, chegou o milagre. E isso gerou em nós muita revolta diante disso. Eu acho que lançamos até uma pergunta, qual é o lugar do negro? O lugar do negro é onde ele quiser. Eu tenho muitos amigos brancos, amigos, pessoas que eu considero que cresceram comigo, que caminham comigo. Nunca tive questão de preconceito com a minha cor, de aceitação da minha cor. Me orgulho de ser quem sou. Acredito que temos conotação de peles diferentes, mas somos todos de uma única raça. Eu sempre falo isso, eu não acho raça branca, raça preta, não, preta, amarela, vermelha, não. Nós somos a raça humana. Eu gosto muito de citar o texto de Romanos, que Paulo fala assim, porque para Deus não há acepção de pessoas, somos de uma só raça. A pigmentação de cor de pele não define quem somos, ou seja, o que define quem somos é o nosso caráter, é a nossa pessoa, não a cor da nossa pele. Então, por isso me indignou muito, porque foi provocado, não, como dizem alguns lá, pelos racistas do asfalto, mas por pessoas de dentro da comunidade que, infelizmente, motivado por inveja e preconceito, não entende que outros podem ter posições e posicionamentos diferentes do nosso. Bem, uma vez me perguntaram, Cris, você já sofreu preconceito, você estando na mídia, você estando em vários... Eu disse sim, e muito. Preconceito, racismo, eu sofri muito. Mas, infelizmente, eu sofri de dentro da própria favela, de negros comigo e de pessoas que cresceram comigo e que são da mesma classe social. E o que me entristece, Crispim, vereador, é que as pessoas estão preparadas para ver eu, você, os nossos que cresceram com a gente na cadeia. Eles acreditam que o negro que cresce na favela, ele tem que ser preparado para vender droga, para dar trabalho para a mãe. E é impressionante quando o negro
como nós damos orgulho para a mãe e representamos a comunidade, pessoas dentro da comunidade começam a nos ver de pior do que os brancos. E eu não vejo assim vantagem nisso. E quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu fiquei assim, poxa, então não é só eu que sofri esse tipo de situação. Como que é hoje você dentro da comunidade? Eu vou te dizer meu caso. Eu dentro da comunidade sou, infelizmente, muito invejado. Ou seja, pessoas, em vez de se agregar, eles tentam desagregar e ainda acabar com a minha imagem. Como é que é você? Dentro dessa situação, eu vou te citar um exemplo que, posteriormente, quando isso veio para a mídia, né, que os noticiários falaram a respeito, eu estava passando na rua onde eu moro, encontrei com uma pessoa que ela falou assim, olha, Bisping, sabe, me solidarizo com você, sinto muito, mas eu fiquei pensando assim, se fazem isso com você, que é vereador, e nós? Então, isso me tocou muito. E eu entendo que, muitas das vezes, tem pessoas que eles querem nos manter para uso. Sabe, você citou algo aí e que me fez lembrar de uma canção, né, que nós falamos muito do rap, que falava assim, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz para a polícia. Muitas das vezes, eles esperam de nós isso. Certa vez eu encontrei com um menino no projeto, e ele estava revoltado, e eu vi que ele estava com um semblante assim, diferente. Eu chamei e falei, filho, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque aconteceu a situação assim, a gente tem que arrumar umas armas mesmo, tem que fazer acontecer, e tudo, porque o sistema quer nos manter ali, o sistema é contra nós. Aí eu virei para ele e falei assim, você quer contrariar o sistema? Se você pegar uma arma, se você andar à margem da lei, você vai estar fazendo tudo o que o sistema espera de você. Agora, se você quiser contrariar o sistema, seja uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, conquiste o seu espaço pelo seu próprio suor, lute, trabalhe, ganhe, conquiste, constitui uma família se for o seu desejo, mas nunca entre para o caminho errado, porque aí sim você vai estar fazendo tudo o que o sistema espera de você. E muitas dessas pessoas não têm essa consciência. Se nós nos organizássemos enquanto comunidade para apoiarmos uns aos outros, eu uso uma expressão, vou usar novamente, que eu gosto, porque eu gosto demais de Romanos, e que Paulo fala, e que nós, muitas das vezes, repetimos sem parar para observar na profundidade do versículo. Paulo fala assim, chorai com os que choram. Mas muitos choram com os que choram. Você vai no velório, assiste um noticiário, uma tragédia, uma criança foi soterrada, a gente chora com gente que a gente nunca viu. Aconteceu uma tragédia na China, no Japão, do outro lado, a gente chora. As crianças sofrendo lá na Ucrânia, a gente chora. Mas o texto não para aí. O texto fala assim, alegrai-vos com os que se alegram. É muito mais difícil se alegrar com a vitória do outro do que chorar com a tristeza alheira. Porque a gente chora com pessoas que a gente nunca viu, que a gente nem conhece. Mas alegrar com a vitória da pessoa que está perto de você, alegrar com a vitória do parente, alegrar com a vitória do irmão, nem todo mundo tem essa capacidade. E isso é muito triste. E essa motivação de inveja, de tentar queimar, vem muito por isso. E quando Paulo fala isso, ele manda a gente fazer porque não é natural. Não brota, a gente tem que fazer. O mandamento é algo que a gente tem que cumprir, não é algo que a gente faz espontaneamente. Então, eu sempre falo com o povo, se alegra com a vitória do outro, se alegra com ver o irmão ocupando um espaço de poder, um espaço de liderança, um espaço onde de visibilidade maior, ou mesmo uma sessão financeira. Isso mostra, né, para nós mesmos, o quanto nós estamos bem por dentro e bem conosco mesmo. Bem, nós não estamos esperando aqui o dia 20 de novembro para fazer aquele merchandising, o dia 20 de novembro, o mês de novembro, para fazer aquele sensacionalismo, para falar de uma questão tão séria que é o preconceito e o racismo. Nós estamos usando o momento exato, que é o dia de hoje, para falar disso. E aqui tem um grande irmão que Deus escolheu ele lá no ventre da mãe dele. Imagine você que está assistindo esse programa.
Nós estamos falando com a autoridade eclesiástica e pastor. Nós estamos falando com a autoridade dentro da comunidade, com a liderança comunitária. Nós estamos falando de um sacerdote dentro de casa, que é um homem casado. Aí. E nós estamos falando de uma autoridade de Belo Horizonte, que é um vereador. Ou seja, qualidades que você que está na sua casa hoje, talvez morrendo de raiva, por ele ser autoridade, por eu ter o espaço, ou por outros negros terem espaço, é a mesma autoridade que é ofertada por você. Ou estou mentindo? Não, de forma alguma. E cada vez mais nós precisamos ocupar esse espaço de forma natural, sem passar por cima de ninguém, né? Sem ficarmos naquele estereotipo, mas reforçando e valorizando a qualidade e a individualidade de cada um. Nem todos, né, você falou sobre a autoridade eclesiástica, a Bíblia vai falar para nós que a cada um Deus deu um dom. Se no ministério nem todos vão ser pastores, há apóstolos, há evangelistas, há até aqueles que desenvolvem dons, há o dom de falar em línguas, há o dom de interpretar a língua, há o dom de profetizar. Por que nos rotularmos como indivíduos e colocarmos cada um como fôssemos robô e que tivéssemos predestinados no sentido sermos, por causa da nossa cor, aquela pessoa como robozinho? Não, você é negro, você tem que ser isso, você é branco, você tem que ser aquilo outro. Não, eu acho que nós temos que ser aquilo que o nosso coração apontar. E é importante que essa luta não fica apenas limitada num único dia, numa única data. Essa luta tem que ser a conquista diária, de respeito mútuo, onde nós valorizamos os outros por aquilo que são, não por cor de pele. Ali na Câmara Municipal mesmo, eu tenho sido muito bem recebido, né, pelos pares. Não porque eu sou um vereador negro, mas pelo trabalho que desenvolvo. Intelecto. É isso que temos que mostrar. Vão aqui, coitadinho do Crispim. Não, não é o coitadinho do Crispim, não. É o vereador Crispim que foi eleito, sem soberba, sem prepotência nenhuma. Não, mas é ocupando um lugar de espaço de direito. A Câmara Municipal existe justamente por isso, para representar a diversidade de uma cidade. Por isso somos hoje 41 vereadores, para que possa ter pontos de vistas e representações diferentes. E se nós não entendermos isso, como vamos falar de democracia? Não tem jeito. Bem, nosso programa está chegando ao final. Hoje nós falamos, e eu quero falar para você que é mãe, você que é irmã, pai e parente, tem alguém seu preso da nossa cor ou de outra cor, olha, chega para essa pessoa, incentiva ela a crescer, ok? Vereador, queria que você deixasse aí rapidamente os seus contatos para que alguém entre em contato com você aí. Olha, nós estamos aí nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, né, YouTube, pode procurar lá Marcos Crispim, né? Você vai encontrar lá, também através do nosso gabinete ali na Câmara Municipal, né? Está sempre aberto para receber a todos de qualquer região. Também nós temos ali o nosso telefone do gabinete, que para quem quiser ligar, agendar, está indo lá, né? Mas as portas estão abertas. Você pode estar ligando no 98616-0166, 98616-0166. Entre em contato conosco, será um prazer receber a todos lá. E eu falo sempre, a Câmara é a casa do povo, então todos são bem-vindos, todas, né, independente da cor, da raça, da religião, estamos abertos a receber a todos. Bem, que Deus abençoe vocês. E o Crispim tem um programa que é o... Cria do Morro. Cria do Morro. Deus abençoe. E em breve, te interrompendo aqui, nada mais do que justo termos no Cria do Morro o Cris do Morro. Então, aí, gente, vamos embora, vamos juntos. E aí eu queria agradecer você. E a história da gente é isso aí. Cada dia uma história diferente, cada dia uma história bacana. Lagoinha, Pastor Márcio, beijão, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.